João capítulo 16, versículo 33. Essa é uma filhinha que dá trabalho, mas é filha, né, irmão? Tem que ter paciência, né? É uma filhinha que Deus trouxe pra gente aí, que ela fica aqui, aí vem. Só não estou ouvindo nada? Então a senhora vai ouvir agora. É aquele cara bravo, né? Então vamos lá. João 16, 33, né? Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Às vezes nós esquecemos o que Deus fala. Tenho-vos dito isso. O que Deus tem falado com você? Por exemplo, nós não podemos de maneira ficar surpresos com as adversidades que surgem, com as lutas que aparecem. Eu lembro que eu citei bastante esse versículo da pandemia, aquele auge da pandemia, quando as ruas ficaram vazias, né? Não era só o Brasil, era o mundo todo. Eu lembro da capital, Milão, passava na televisão que não tinha uma pessoa na rua. Mas aqui mesmo nós temos um monitoramento, né, das calçadas e tudo. E eu olhava e via, não passava um carro sequer, minutos e minutos. É quase que impossível. São Paulo, eu não estou falando madrugada, eu estou falando de dia. Madrugada já é difícil. Quantas vezes você já pegou congestionamento em São Paulo? Já pegou na madrugada? Às vezes acontece, você pega Paulista, aqui mesmo na São João, às vezes madrugada você encontra um congestionamento na madrugada, mas não era de dia e não tinha movimento nenhum, quer dizer, o mundo estava parado lá. Mas o Senhor já tinha advertido, nós não fomos pegos de surpresas, porque Ele diz para nós: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. E agora virou moda uma palavra bem conhecida agora, orçamento, né? O orçamento quer dizer aquilo que você orça, você prepara para o mês seguinte, para o ano seguinte. Às vezes a pessoa faz, o governo realmente deve fazer isso. Então, mas eu falo, não querendo trazer política para cá não, mas trazendo o quê? O Senhor Deus, Ele deixou tudo preparado, irmão. Às vezes surgem alguns imprevistos, mas até os imprevistos Ele já deixou noticiado aqui, já deixou marcado para nós, para não sermos surpreendidos nas lutas, nas adversidades. Mesmo assim nós perdemos a paz. Perdemos a paz porque quando descobrimos uma doença, uma enfermidade nossa ou de alguém da nossa família, aquilo nos abate, mas esquecendo, ele avisou, nós teríamos aflições, mas não temos que abaixar a cabeça. Claro, temos que ver isso, eu vou falar daqui a pouco, sobre a vigilância para que aquilo não aconteça. Não temos que dar lugar ao diabo, quer dizer, permitir que o diabo encontre lugar para realizar a obra dele na nossa vida. Mas estamos aqui nesse ponto, primeiro, não somos surpreendidos, não somos pegos de surpresas, porque tudo está na Bíblia. Então, quando vem uma luta, às vezes no casamento, com um filho, com uma filha, tudo está na Bíblia. Eu lembro, sempre falo aqui de um rapaz, um pastor que conta, que o rapaz chegou assim, o pastor, ele era novo convertido, estava muito entusiasmado com Jesus, ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, para eu não ter problemas com o diabo. Sabe, tudo bem, feche seus olhos que eu vou orar para você morrer agora. Ele disse: não, mas eu não quero morrer, eu não quero ter problema. Meu amigo, você está no mundo onde o diabo está, você vai ter problemas com o diabo, você vai ter lutas, mas não temas, que o Senhor está contigo, Ele te deu autoridade sobre o diabo, Ele levou ele para a palavra de Deus. Somos nós, não temos que ficar surpreendidos quando surgem lutas, quando surgem adversidade, aflições. Elas aparecem, elas estarão presentes na nossa vida, né? Elas acontecerão, mas diz assim: tem de bom ânimo, não desanime com as lutas, não desanime com as batalhas, com as adversidades. Eles têm de bom ânimo, eu venci o mundo, Ele venceu por nós. E Ele está dizendo que com Ele somos mais que vencedores. Aí eu estou saindo daqui, estou indo para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a parte final da Bíblia. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade, ela também é traduzida como inquietação. Quer dizer, lança sobre todo, o que está deixando você inquieto? É o filho, é a filha, é o vício, é o temperamento, quer dizer, é vamos dizer, o jeito dele. Lança sobre o Senhor, é isso que é. Vá a Deus, apresente aquilo a Deus, não deixe aquilo fazer você ficar ansioso, inquieto. Diz a ciência que isso prejudica outras partes do nosso corpo, nosso coração, né? Nosso metabolismo. Tudo isso prejudica. A ansiedade, a inquietação causa um dano físico em nós, e causa um dano emocional, mas também espiritual.
Porque você acaba se separando de Deus, esquecendo que Ele é Deus para mudar situações, como eu falava, esquecendo que Ele é Deus para reverter quadros. Ele é Deus, mas pastor Jaime, eu descobri que estou com HIV, mas Ele é Deus para fazer o HIV se tornar nada no seu corpo. Ele é Deus para fazer mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. A gente fala HIV que assusta, um câncer assusta, mas não podemos esquecer que não fique ansioso. Deus, surgiu esse câncer aqui no meu corpo, no corpo do fulano, mas eu conheço o teu poder, eu invoco o teu poder. Nós temos que verificar. Agora vamos chegar a uma parte maior ainda. Ele diz assim: porque Ele tem cuidado de vós, Ele quer cuidar de você. Se você não foi a Ele, perdeu. Sede sóbrios, não fique fora de si. O cidadão não está sóbrio, ele já bebeu hoje, quer dizer, não está sóbrio, ele está o quê? Fora de si. Não fique fora de si. Quer dizer, não se iluda, não deixe nada tirar a sua sobriedade, não deixe nada tirar a sua razão, não deixe nada abalar você. Vigiai, temos que vigiar. Aí é que eu falo, o bom é que você tome conta para que aquilo não entre. Nós temos sempre que vigiar, já tomar conta, manter vigilância, assim como no nosso corpo. O bom é, um dia eu estava conversando com um médico, ele falou, o bom é que a pessoa procure o médico, não é quando está doente. Ué, não? Não, para não ficar doente. Ele é um profissional, então ele vai dirigir você, entenda bem, no tratamento, nos exames que devem ser feitos, na alimentação, tudo, né? Então, o bom é isso. E geralmente as pessoas procuram o médico quando estão doentes, quando estão enfermas, mas existe um médico que cuida para você não ficar doente, né? Para você não ficar enfermo. Então ele cuida, mas não, geralmente ninguém faz, a maioria não faz, já vai procurar depois. Somos nós, não temos que procurar o Senhor porque temos um problema, não, devemos ler a Bíblia, devemos orar e manter a vigilância. Quer dizer, assim, se você notar alguma anormalidade no seu corpo, procure especialista, procure lá o doutor, ou cuide, se você souber o que fazer. A mesma coisa espiritualmente, vigie. Viu um comportamento diferente do filho, da filha, já repreendeu Jesus, não vai prosperar não. Assim como uma doença não vai prosperar, eu repreendo em nome de Jesus. Vigie pela sua casa, tome conta, fica olhando, e nós não costumamos fazer isso, achamos que não, que é uma coisa comum, é uma coisa normal. Não é. Nenhum câncer começa com um tumor grande, às vezes começa com uma coisinha pequena. O missionário R.R. Soares, eu falo várias vezes aqui, no curso fé, ele diz, qualquer árvore que você vê aí fora, a maior que tem, ela já foi tão pequenina um dia, que até um passarinho com biquinho tiraria ela. Hoje não dá. Às vezes a doença é a mesma coisa, viu? O problema espiritual, nós deixamos ele crescer, nós temos que entrar em oração, manter uma vigilância sobre nós e sobre a nossa casa, não permitindo que Satanás entre, não permitindo que ele ganhe espaço, quer dizer, que ele tome conta daquela pessoa, que ele tome conta daquela situação. Nós não costumamos fazer, temos que vigiar, ser sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele nunca será amigo. A pessoa que o serve, que trabalha para ele, ele não gosta dela. Por quê? O caso dele é com o Criador. Como ele não pode tocar no Criador, ele tenta tocar na criatura. E o homem é a maior criação de Deus. Ainda que uma filosofia lá fora diga que Deus é a maior criação do homem, que o homem criou Deus para se esconder nas suas fraquezas, para se refugiar nos seus momentos de angústia. Então o homem criou Deus, e Deus é a maior criação do homem. Não, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que o homem é a maior criação de Deus. Isso é bonito, né? Nós somos a maior criação. Então essa criação é o alvo do diabo, que é o ser humano. Então ele quer escravizar a pessoa na bebida, no álcool, nas drogas, emocionalmente, e a ver até como serva dele. Então ele se apresenta até como bom. A Bíblia diz que, se possível, ele se manifesta como anjo de luz para enganar as pessoas acabam então caindo nisso. Se tem alguém da nossa casa, nós temos que resgatar essa pessoa. Nós temos que entrar em oração, porque o diabo não é amigo dela. Pastor, ela optou em servir ao diabo, o que eu posso fazer? Mas, repito, o diabo não vem falando que é o diabo, ele fala que é uma entidade de luz, que é uma entidade que tem lá o lado dele, mas ele também faz o lado bom, porque ele tem a cara. Não tem nada de bom no diabo. Jesus foi claro, Satanás vem senão
matar, roubar e destruir. Essa é a ação do diabo. É a única coisa que ele faz. Mas nós não temos, repito, nós não temos que temer, nós não temos que nos assustar, nos intimidar, sempre temos que lembrar do Senhor. Aí ele diz, tem que correr um pouquinho, né? É assim, andem de redor bramando como leão. Você não precisa ir para a praia para pecar. Até na igreja você peca, é verdade, até fechando os olhos. Você tem que tomar cuidado. Ele andou ao teu redor. Aí diz, bramando como leão. Aqui temos falado mais. Ele ruge, brama como leão. Mas ele não é o leão é Jesus. E nós esquecemos disso. E diante de uma adversidade, entramos, mas por quê? Espera aí. Tenho-vos dito isso, que você está ouvindo agora, que o diabo procura se apresentar como forte, mas ele não é o forte é o Senhor. O Senhor é chamado El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. E se a Bíblia fala todo o poder, não sobrou nem um pouquinho do diabo não, meu irmão. Deus tem todo o poder, pode ter certeza. Então nós temos que acreditar no que a Bíblia está falando para nós. E não podemos perder a paz. Temos que ser sóbrios, vigilantes. O dia ele anda bramando como leão. Cala-te. Um pregador conta que ele estava num sonho, e ele estava correndo de um leão muito grande, e esse leão faminto ia atrás dele, e ele entrou numa rua sem saída. E agora? Não tinha para onde ir. Quando ele se viu lá encurralado mesmo, não tinha para onde ir, ele ficou de frente para o leão. Aí lembrou-se da palavra: eu te resisto em o nome de Jesus. Eu falei em nome de Jesus. Ele foi murchando, virou um gatinho sem vergonha e foi embora. Irmão, ele não é o leão, não temas. Ele tem que usar a autoridade, usar o poder que é no nome de Jesus, acreditar que nesse nome você tem poder para resistir qualquer ação do diabo, correndo. E ele disse no final assim: buscando a quem possa tragar. Não tem esse negócio de fatalidade, que você foi escolhido pelo inferno, não adianta, não. Foi escolhido por Deus para sofrer. Para com esse negócio. É o diabo quem está encontrando brecha aí. Você não vigiou, talvez, entenda bem, ou não entendeu que a luta pode vir, mas você não tem que temer. Você resiste, que o diabo vai fugir. Agora, ao qual resistir firmes na fé. Peraí, firmes, não é vacilantes não, firmes na fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. É resistir firme com aquilo que você ouviu da palavra. E isso é uma ação que o Espírito Santo traz em nós. A Bíblia fala do profeta Jonas. O Jonas estava no ventre do peixe, angustiado. Tinha sido rebelde a uma ordem do Senhor. Passou por uma tempestade, depois foi jogado no mar e engolido por um peixe. Mas lá a Bíblia fala em Jonas capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz: quando desfaleci em mim a minha alma, desanimado, abatido, entregue mesmo, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Opa, lembra do Senhor. O que você lembra? Que para Deus não há impossível. Então você recebe o diagnóstico, talvez não estava tão ligado com Deus e se abalou e entrou em desespero, entende? Ele ficou muito ansioso, muito inquieto, desanimado, abatido. Mas aí vem uma ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus faz você lembrar do Senhor, lembrar da grandeza de Deus, lembrar do poder de Deus na hora daquele diagnóstico ou daquela situação. Eu estava hoje aconselhando nessas respostas que eu estava dando. Eu falei para um homem, eu falei assim: amigo, antes de ser marido, lembra que você é um homem de Deus. Aí a pessoa tem que agir primeiro como homem de Deus, depois como marido. Tem que agir primeiro como mulher de Deus, depois como esposa. Lembra que você é um homem de Deus. Lembra que você é uma mulher de Deus. Como é que o homem de Deus age nessa situação? É Deus quem faz você lembrar. Quando você está sendo insultado, quando você está sendo afrontado, às vezes por um amigo, às vezes um colega de trabalho, ou na vizinhança, ou mesmo pessoas contrárias a você, né? Aí você tem que lembrar: peraí, eu sou homem de Deus. Ele lembrou do Senhor. Lembrar do Senhor é lembrar do que Ele diz, do que está escrito na palavra para aquela situação, de como agir naquela situação, quer dizer, como você deve proceder naquela situação. Ele lembrou-se do Senhor. Lembra? Aí você faz a oração: Deus, então lembrando da tua grandeza, está amaldiçoada essa doença, eu invoco o teu poder. Ou esse vício está roubando a minha paz, ou essa inquietação que está na minha alma, eu estou meio inquieto, eu estou desassossegado, eu estou agitado, isso aí não pode roubar a minha paz.
tentais, vai funcionar. Ele lembrou-se, então, ao qual resistir firmes na fé, naquilo que você ouviu. Lembra do Senhor Jesus, tentado lá no deserto, ele dizia: Satanás, está escrito. Quer dizer, ele resistiu firme na fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você resiste com aquilo que você ouviu da palavra, aquilo que você tem da palavra, aquilo que diz a palavra de Deus. Lembra, repetindo, você deve lembrar que você é homem de Deus, mulher de Deus, não tem que agir pela sua emoção, tá? Você foi machucado, foi magoado, mas o que Deus quer para aquela pessoa? Como é que Deus agir? Qual é a direção que Deus lhe dá? Lembra do Senhor. Aí diz: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amigo, não é só com você não. Eu brinco aqui, mas falando sério ao mesmo tempo, que você vê uma pessoa louvando a Deus, aleluia, oh Jesus, o Senhor é tão bom, eu te amo. Aí você olha, ele está orando assim porque não está passando pela luta que eu estou passando, ele está passando por uma pior. Pastor, mas como é que ele está assim? Porque ele está firme na fé. Ele está resistindo, quer dizer, ele não está se entregando, ele está acreditando, Deus está ao seu lado, ele está numa luta grande, mas a vitória dele vai ser maior, porque ele lembrou do Senhor, ele não esqueceu do Senhor, ele sabe que Deus está com ele. Tenho-vos dito isso, o início, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vem aflição, nós esquecemos e perdemos a paz e ficamos ansiosos, inquietos. Não, lançamos sobre a nossa, Senhor Deus, surgiu essa doença querendo roubar a minha paz, mas está amaldiçoado em nome de Jesus. Deus descobriu do filho, da filha, descobri isso da fulana, mas estou orando, não vai funcionar, não vai prosperar e vai funcionar, pode ter certeza. Essa é a palavra de hoje.